Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Veterinária 360 a bordo da Fiat Titano Ranch 2026. Eu tô aqui numa propriedade rural muito bacana em São José dos Campos com o Daniel Marcondes. Cara, que espetáculo de propriedade. Seja bem-vindo a esse episódio para a gente bater um papo sobre a produção, a pecuária aqui no Vale do Paraíba. Joia, obrigado por me receber, obrigado por estarem aqui na propriedade e dar essa oportunidade para a gente abrir um pouquinho as portas e a porteira, né? E mostrar o que a gente faz e como funciona a agropecuária em São José, no estado de São Paulo e no Brasil. E a Fazenda São Clemente é uma referência aqui no Vale do Paraíba, onde tem pecuária, tem lavoura, integração lavoura. E me conta um pouco dessa história, né? Há quanto tempo que vocês já têm a propriedade aqui no município e como é que foi essa trajetória até o momento? Em 2001, a família adquiriu essa primeira fazenda. Hoje é um grupo composto de 3 fazendas. A gente tem essa fazenda que a gente está aqui agora, São Clemente, localizada aqui em São José. A gente tem a Santa Fé localizada em Caçapava e temos a Santa Maria localizada em Taubaté. Essa fazenda foi adquirida em 2001. É uma família dona de construtora, então era mais uma oportunidade de compra que surgiu de terra, nem surgiu como um objetivo, mas a família acabou gostando do negócio, trouxeram o Nelore, porque na época era o que o pessoal fazia, sem muito estudo. E aí, ao longo do tempo, eles foram avançando, em alguns anos adquiriram as outras 2 fazendas, entraram num programa de melhoramento genético chamado PAINT, onde a gente faz os animais SAPE, que são certificados especial de identificação e produção. A gente, inclusive, hoje vende genética, né, porque a gente tem esses 20 anos de melhoramento genético junto ao PAINT. E eu sou a 2ª geração, né? Hoje eu já faço a gestão da fazenda há 5 anos, mas nasci dentro da roça, dentro de sítio, dentro de fazenda. Então, hoje a gente faz a gestão com números e dos 5 anos que eu entrei para cá, apesar da fazenda já ser uma referência desde muito antes disso, a gente melhorou muitos números, melhorou resultados financeiros, melhorou resultados genéticos, ganhamos alguns prêmios, inclusive dentro do PAINT também. E aí fomos convidados para algumas conversas, que nem hoje a nossa aqui, e a gente tem essa política de porteira aberta, de receber, a gente gosta de compartilhar isso que a gente faz. Legal. E para o pessoal entender, né, a pecuária está cada vez mais sustentável, né? Várias formas de produzir alimento, de trazer todos os cuidados com o bem-estar animal. E nós estamos aqui na lavoura, né? Agora fazendo a colheita do milho e para silagem, né? Esse é o objetivo também que vocês têm aqui, de produzir o próprio alimento aqui na fazenda. A gente é uma fazenda de ciclo completo, né? Então desde a cria, né, a gente tem aí 1.350 bezerros nascidos por ano, até a terminação desses animais. E nessa parte da terminação, claro, é feita no coxo, né, no confinamento. E para isso a gente tenta ser o mais autossuficiente possível, porque querendo ou não, São José dos Campos está um pouquinho fora da rota do grão. Então a gente não está numa região produtora de cana, não está numa região produtora de soja em alta escala, né? Então, para isso a gente busca autossuficiência fazendo integrações lavoura-pecuária, né, fazendo reformas de pasto que a gente precisa, produzindo milho simultaneamente. Então, tudo que a gente consegue encaixar de produção dentro da mesma área, a gente busca fazer. Legal. E trazendo ainda no ponto de sustentabilidade, cada vez mais é uma preocupação do produtor rural trazer esse alimento, essa produção, produzir mais numa área menor e de maneira mais assertiva E acelerada. E acelerada, né? Isso é uma coisa que eu posso dizer que a gente tem feito com grande eficácia e eficiência, que os nossos animais agora têm morrido com 20 arrobas vivas e 22 a 23 arrobas de gancho de carne, né? Com 16 meses. E isso, se você for pegar a média brasileira, que salvo engano, é acima de 40 meses, demora muito, né? Demora nível muito. Brasil. E você pensa, cara, o tempo entre o animal nascer e chegar no seu prato é o tal do gás metano, que o pessoal tanto fala. Menos tempo dele até chegar no seu prato e ainda chegar com uma qualidade superior, que o animal mais jovem, que teve uma recria intensiva, ele vai ter uma carne com mais marmoreio, vai ter um animal com uma carne mais macia, melhor qualidade, né? Menos tempo dele ter desenvolvido doenças, né? Cisticercose, qualquer tipo de pneumonia. Então é sustentável também, porque isso anda lado a lado com a genética. Se você tem genética, o seu animal tem uma eficiência biológica melhor que te permite fazer isso. E aí esse combo, né? essa soma de coisas que você faz, você utilizando a sua área para produzir seu alimento, fazendo integração, trazendo o máximo de potência que você pode para o seu solo, você tem uma soma que é a sustentabilidade pura, né? Você está trazendo uma comida que emitiu a menor quantidade de gás possível.
E dentro disso eu posso falar também que a nossa propriedade tem um objetivo, e com certeza será concluído, de atingir carbono zero até 2030. Que legal. A gente já foi escolhido pela Prefeitura de São José dos Campos, estamos junto com uma consultoria que foi selecionada pela Prefeitura, nos auxiliando para a gente fazer isso. Tudo utilizando integração, adubação e diminuindo o tempo entre o nascimento até o abate do animal. E quando eu cheguei aqui na propriedade, a gente nota a organização, né, todos os índices, os indicadores, existe uma gestão robusta para que nada se perca no meio do caminho, todas as informações estejam à mostra, não só da gerência da fazenda, mas também de todos os funcionários, todo mundo consegue ver, né? Os quadros, eu fiquei impressionado ali com todas as taxas, os números, para que seja uma gestão mais próxima de todos. A gente chama isso de gestão visual, exatamente porque a gente tem todos os dados, só que eles estão no computador, e quem está atrás do computador são só quem está no escritório. Então, para que todo mundo tenha acesso a isso, os vaqueiros, o gerente operacional, que todo mundo passa ali no escritório, eles vão a todo momento ver na lousa aonde estão os lotes, quais são os resultados, eles veem o que eles precisam melhorar a todo momento. A gente tem isso registrado, a gente tem todo um acompanhamento com uma vaca. Se você procurar, eu sei todos os bezerros que ela pariu, quanto cada um desempenhou, a gente tem uma rastreabilidade super avançada, e mesmo assim a gente ainda é adepto da lousa, do canetão, exatamente para todos participarem, todos poderem ver essa gestão visual com mapas e tudo mais. Sim, e você falou sobre todos esses números e não dá para ter tudo isso sem ter a rastreabilidade, né? Não tem como. Então você comentou que desde o primeiro dia de nascimento do bezerro, você tem tudo o que acontece e o que vai acontecer na vida dele, como um grande manual daquela raça, daquele animal em si, para a tomada de decisão, né? Sem dúvida. E uma outra coisa que permite também é o fato da fazenda hoje ser praticamente 100%, as prenheses, elas vêm de inseminação artificial, onde a gente faz IATF, né? Inseminação artificial por tempo fixo, onde é induzido o cio da vaca, então a gente só tem inseminação num certo período do ano. O que isso acarreta? A gente só tem parição em um certo período do ano. Então, bezerros só nascem num período de 3 meses do ano. Com isso, a gente consegue ter mais contemporaneidade entre eles. Eu não tenho bezerro de 3... né? E otimismo manejo também. Otimismo manejo, sem dúvida, né? E então a gente já tem, essa facilidade. Hoje, antes de começar a parir, eu já formei o lote que vai parir na primeira metade do mês 8, o lote que vai parir na segunda metade, o lote que vai parir na primeira metade do mês 9, que a gente chama de 8A, 8B, 9A, 9B. E assim, os vaqueiros, por exemplo, não precisam rodar a fazenda inteira olhando parição. Eles sabem que parindo aquela semana é só aquele lote ali. E isso tudo vem da rastreabilidade, onde a gente usa bottoms, né, brincos eletrônicos com bastão leitor, e tudo que é feito naquele animal é registrado e aquilo fica no histórico do animal, que vem do histórico da mãe, que vem do histórico do avô, do bisavô dele, né, por assim dizer. E é legal trazer esse ponto do bottom, da tecnologia, da rastreabilidade, porque antes era obrigatória a marcação a fogo, né? E hoje você tem a possibilidade, né? Recentemente a Secretaria de Agricultura trouxe essa possibilidade aqui para o estado de São Paulo de buscar outras alternativas para rastreabilidade e para ter todo esse controle do rebanho, né? Sem dúvida. A marca fogo, ela não é tão cruel como fazem parecer, sim. até porque você tem como aplicar um negocinho para dor, né, um anti-inflamatório junto ali. Muitas vezes o animal não percebe, mas mesmo assim, querendo ou não, muitas vezes causa uma inflamação, muitas vezes na aplicação causa um desconforto. Então, por conta disso, a gente é adepto aqui do bem-estar animal. Fomos um dos primeiros a participar de um programa com o professor Matheus Paranhos. Foram 4 fazendas a nível Brasil que participaram para ser as primeiras fazendas, isso há coisa de década já, para tirar a marcação a fogo, e hoje a gente não tem mais, exceto a marca da fazenda, que ainda é obrigatório ter. Então a gente tem só a marquinha pequena da fazenda, não tem mais numeração nem nada. Aí como que a gente faz para ter redundância? A gente tem o brinco e o bottom. Tá. Então se a gente perde um, a informação do outro contém a do um e assim e vice-versa. Então para a gente evitar também erros, todo manejo nosso a gente faz rebrincagem. Se tiver perdido algum brinco ou algum bottom, a gente já coloca um novo, já registra no sistema, então os animais dificilmente a gente perde. Então em diversos anos que a gente faz, a gente perdeu a informação de 36 animais. Esses animais a gente chama de Z. Aí tem o Z001 e hoje a gente tem até o Z0036. Então foram só 36 animais que a gente perdeu a informação por não ter a marca fogo. Tá. Que muitas vezes também não serviria para nada, porque vai lá dar uma bicheira, Exato. não sei o que, e também perde a marcação. Então assim, é um custo pequeno a se pagar pelo bem-estar animal, né, pelo manejo, pela
para evitar o trauma dentro de um curral, né? Uhum. A gente gosta do manejo mãos livres, sem pancadaria. De vez em quando você tem que empurrar um pouco, né? A gente evita usar o choque e tudo mais. Então a gente sempre tenta prezar pelo bem-estar animal e não é só bondade. Lógico que você quer ver um animal bem, né? Ser bem tratado, porque Sim, ele é uma vida e ele merece respeito. E ele vai te entregar Mas o ele que traz você entrega para ele, resultado. né? O animal menos estressado, a vaca emprenha mais. Sim. O animal no confinamento, pouco estressado, engorda mais. Então, assim, tudo tem a ver com, né, os hormônios, com tudo isso. Então, a gente tem que dar o respeito que eles merecem, mas também porque dá retorno financeiro. Exato. Você comentou que os problemas também são diários, né? Tem muita coisa para ser resolvido. E que vocês implementaram recentemente também o tratamento de água, que já era feito, mas você implementou e deu uma cara nova, que o boi que bebe água limpa, ele vai produzir muito mais, né? Verdade. Isso até posso dizer, eu aprendi isso, foi no Beef Day de 2022, o evento que ocorreu lá em Colina, que ocorre a cada 2 anos. O pessoal, acho que da APTA, desenvolveu um estudo que mostrava um lote que estava comendo o mesmo que o outro lote, eles tinham paridade de idade e tudo mais, só que a água que eles bebiam era mais limpa, e eles mostraram um GMD de 90 gramas superior ao outro. Aí eu fiz as contas e calculei no fim do ano, falei, cara, isso é muito dinheiro para água, e a água para a gente sai do chão, né? Exato. Aqui numa fazenda de bem várzea como precioso, essa, né? bem precioso. Só que daí o que a gente percebeu? Eles estavam bebendo aqui, a gente teve problema sanitário, de água, porque é várzea, então desce muita água do rio, dos morros, onde tem bairros às vezes irregulares, sem tratamento de esgoto, e isso descia para cá, acabava trazendo algumas doenças para uma fazenda de cria como a nossa. Então a gente implementou agora águas de poço artesiano, vão para a caixa d'água, passam por clorador, um clorador bypass, aí a água é clorada, a gente mede isso com clorímetro mensalmente, adiciona cloro quando está faltando, e aí chega no coxo, você precisa ver, parece uma piscina, a água é linda. E ele bebe essa água, e a gente já enxergou o retorno imediato. Nossa taxa de mortalidade de bezerros diminuiu, nosso ganho de peso aumentou, nosso GMD médio aumentou, e tudo com água limpa. E, mais uma vez, isso é bem-estar animal Com também. certeza. Beber água limpa também tem que ser um direito, né? Sim. Não é só alimentação, né? A gente tem que promover também sombrites, também eu vejo que você tem aqui em alguns pontos da propriedade, traz o coxo, você comentou também de um novo projeto que está sendo desenvolvido aqui, que é o Boitel, né? Onde você traz essa possibilidade para terceiros, né? Você vai terceirizar essa prestação de serviço. Então, explica para o pessoal o que é um Boitel. A gente já tem, né? Como a gente está aqui mostrando a lavoura, né? A gente já é autossuficiente alimentar para o nosso confinamento próprio, que hoje já é para 1000 cabeças, porém só cabeças nossas, né? Gado crioulo, nascido, criado aqui dentro. E agora a gente vai aumentar, estamos iniciando o projeto de expansão dessa área que a gente já tem, a gente já tem galpões, já temos silos, né? Concretados, a gente já tem o know-how, já tem maquinário. Então a gente vai expandir essa área e vai prestar esse serviço porque a gente sente que tem carência e existe essa demanda na região, que o pessoal leva de 300 a 700 quilômetros de distância esses animais que vão perder aí de 2 a 5% do seu peso vivo, só no transporte até chegar no Boitel. E aí imagina que dentro desse Boitel, até ele recuperar esse peso e tudo mais, então ele está aqui dentro de casa, no Vale do Paraíba, dentro de uma temperatura similar, né, de um clima similar, de uma pluviometria similar, e rodar muito menos vai ser uma vantagem aqui para a região, né? E o Vale manda muito gado para fora, as pessoas pensam que não, mas existem números aí falando de 4.000 animais que saem por semana daqui. Sim, e a gente tem a logística também do Porto de São Sebastião, né? Sem dúvida, a gente também tem essa vantagem aqui em São José dos Campos, né? A gente está encostado na rodovia Tamoios, né? Desceu, virou ali, né? Tá em casa. Já estamos ali, né? Então, assim, aqui também serviria como uma estação pré-embarque, né? Mas a gente ainda pensa no Boitel mesmo, que seria para produzir carne para consumo interno no Brasil, né? Não para exportação ainda. A gente pensa nisso, mas são registros diferentes. Mas a gente quer atender essa demanda por ser uma carência também da região, por a gente ter o know-how e parte da infraestrutura pronta, né? A gente acredita que quem não tem espaço para engordar vai passar a ter de uma maneira prática, né? Porque trazer o animal até a gente, num Boitel, como funciona? Que é um hotel para boi, né? Como que funciona? Ele vai pagar uma diária para esse animal ficar aqui engordando, só que ele só vai pagar depois que abater o animal. Legal. Então muitas vezes ele não tem como bater aquele animal porque está magro, ele não tem pasto para engordar, ele traz para um Boitel, não vai gastar nenhum centavo, quando o animal estiver gordo e morrer, aí ele vai pagar a parte devida do Boitel. Então é um serviço
democrático, Uhum. vamos dizer, né? Então, prático de acessar, né? É barato. E sem ter que usar o fluxo de caixa, E né? sem ter que usar fluxo de caixa, porque o fluxo que vai entrar só vai entrar e vai entrar mais do que entraria se não fosse feita a engorda, né? Então é um produto que se paga, então a gente acredita que vai auxiliar a região e vai colocar São José, que já é uma cidade referência em tecnologia, né? Vai colocar o agro de São José no mapa também, Exato. porque muitas vezes acaba ficando não esquecido, porque a gente tem o ponto rural, a gente tem pessoas muito, muito importantes e assim na vanguarda da agropecuária em São José, só que São José tem um destaque muito grande para a tecnologia, né? Então a gente quer destacar a agropecuária aqui na região também. Muito bom. Sei que você contou de toda a estrutura da propriedade. Será que a gente pode dar uma volta aqui? Com essa caminhonete ainda? Vamos lá! Então vamos embora. Bom, te ajudei aqui a trazer toda essa ração, né, a capacidade da First Titano Ranch 2026, mais de 1.300 litros de capacidade, também de 1 tonelada, né, de carga a gente consegue trazer. Coloquei para trabalhar já, né? Veio aqui, tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Agora trazendo de volta para o tema da pecuária, de todo esse cuidado, né, no manejo, nos indicadores. O Vale do Paraíba é uma região tecnológica, a gente tem inovação, mas tem algumas dores, alguns pontos que precisam ser melhorados pensando na pecuária. E o que você imagina para o futuro da nossa região? O que pode ser feito dos problemas que nós temos hoje e como que você imagina daqui 10, 20 anos a pecuária na nossa região? Uma pergunta complexa, né? Porque eu acho que a gente navega até em águas políticas quando a gente fala de um assunto como esse. Mas a região ela tem muito mais potencial do que ela entrega hoje, isso sem dúvida. A gente está dentro de uma região, de um polo tecnológico de fato, e é muito da pecuária que se vê aqui na região não condiz e nem corresponde com o que a gente está acostumado a ver no nosso setor aeronáutico, no nosso setor automobilístico, seja o que for, né, nas nossas indústrias. Então, assim, eu acho que muito do gargalo vem da falta de produtividade, porque uma coisa vira uma bola de neve. A gente aqui com o nosso desenvolvimento do Boitel, por exemplo, a gente está completamente fora de rota de insumos, porque a gente não é uma região de soja, a gente não é uma região de produtora de álcool, então a gente tem pouca cana-de-açúcar, então acaba que a infraestrutura não chega. Então o que a gente precisa? De pessoas como nós aqui, como alguns outros da região também, claro, que fomentem isso para que a região fique atrativa e daí novas pessoas venham a entrar no mercado. E não só digo isso, acho que eu emendo isso num outro assunto que tem como o Brasil produzir muito mais sem aumentar 1 metro quadrado de área de produção. A gente não precisa desmatar. O agro, inclusive, não é o vilão, ele é o herói, porque a fazenda bem cuidada, ela não emite carbono, inclusive ela gera crédito de carbono, ela faz bem para o meio ambiente, para a natureza, animais bem tratados, a gente leva comida cada vez mais barata, trazendo infraestrutura e tecnologia. Então, para o futuro do Vale, eu vejo o quê? Eu sinto que tem uma energia das prefeituras, da Prefeitura de São José, né? A gente tem o Agropolo, a gente tem o Parque Tecnológico, você vê parcerias que você firmou aqui com a Fiat, a gente vê uma tendência de tentar trazer força para isso. Eu acho que isso realmente é o caminho, sem falar de caminhos políticos, né? Porque esses são inerentes ao Brasil, né? Assim, uma coisa que não tem o que a gente fazer muito, a não ser contestar e votar direito. Exato. Mas eu acho que é isso, é a gente começar a trazer força, não perder o fôlego, porque uma coisa leva a outra, né? Uma bola de neve positiva. E, cara, sensacional o que você disse, o que você trouxe, porque, de fato, é tecnificar o campo, trazer tecnologias novas, adaptar, testar, cada fazenda funciona de um jeito, né? Sim. Então, entender essas dores, e eu acredito muito também que trazer essas informações para o pessoal que está nos assistindo, nos ouvindo, é de suma importância, porque o agro, ele é o que produz, é o que traz alimento, que leva alimento para a mesa dos consumidores, mas um alimento seguro, com a inspeção de alimentos, com a garantia, com a qualidade da carcaça cada vez mais, né? O Brasil tem se especializado nessa terminação desse animal, e eu sei que vocês também têm animais com um selo de qualidade muito interessante aqui na nossa região. Conta um pouquinho para a gente como que funciona e como que funciona essa compra também, né? Para experimentar o que é produzido aqui. Sim, sem dúvida.
A gente produz, como a gente faz a terminação em confinamento, né, a gente produz uma carne com um animal com bastante gordura, né? Isso vai trazer marmoreio, vai trazer maciez, vai ser um animal mais jovem, então vai trazer benefício, né, para o meio ambiente, menos emissão de metano, menos tempo, como eu já disse, do nascimento dele até o prato do consumidor. Então, assim, como que funciona essa compra? A gente fecha contratos grandes, né, de às vezes milhares de toneladas, e a gente organiza toda uma logística para chegar bitrens, caminhões basculantes, para trazer aqui para a nossa infraestrutura, para que a gente use esses alimentos dentro do prazo, para a gente entregar para esses animais com melhoramento genético, né, que vão trazer essa carne de alta qualidade por ter uma terminação boa e por ter uma genética selecionada. Agora, como consumir é um pouco difícil, porque a cadeia alimentar, ela se estende, né? Então, os animais saem daqui para diversos clientes, né? Sejam frigoríficos, sejam boutiques de carne. Então, é possível encontrar nossa carne em diversos locais com marcas de locais que compraram da gente. A gente não tem uma marca própria, né? Então, assim, mas existem diversas propriedades produzindo carne de alta qualidade, sem dúvida. E cada vez mais, né, a gente tem animais confinados. O Brasil, inclusive, está virando uma das grandes potências, tanto na inseminação artificial quanto na terminação em confinamento, que traz esse benefício da carne mais gordurosa, mais saborosa, mais macia, né? Legal. Daniel, quero te agradecer por essa oportunidade de bater esse papo aqui em São José dos Campos, de trazer tantas informações importantes para as pessoas que estão nos assistindo e o compromisso em produzir cada vez mais e melhor, né? Então, que fique o convite para outras oportunidades. O projeto Na Estrada já é um sucesso aqui no nosso Vale do Paraíba e tenho certeza que as pessoas que estão nos assistindo aprenderam muito com esse bate-papo e foi bem esclarecedor. Então, muito obrigado. Obrigado por virem até aqui e obrigado a todos que assistiram. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente aí. Bom demais. Grande abraço. Então, se você gostou, curta, comente, compartilhe e ative as notificações. Até um próximo episódio.